Bom, o que nós iremos fazer hoje aqui, né? Vamos adicionar os parâmetros às funções, junto com o objetivo de cada uma delas, né? Com o banco de dados. Vamos fazer um tratamento de erro com try, except, e vamos gerar um log do sistema para ver o que foi o erro, né? Para ver como o erro sucedeu. O log será gerado aqui na nossa raiz. Então, para a gente fazer a recapitulação, aqui está o que até onde a gente parou na aula passada. Aqui está a nossa estrutura, o banco de dados em SQLite Tree, o arquivo principal app, né? E a nossa estrutura com o Flask, baseado em Flask e baseado no MVC, né? Então aqui tem as views, que seria a template as views, né? Os controladores, né? O controller e os nossos arquivos modelos para trabalhar com banco de dados. E aqui está o nosso banco. O nosso banco ele tem um ID, o nome, a idade, o sexo do usuário que nós iremos cadastrar, né, para fazer o desenvolvimento lá do CRUD. Então vamos lá. Primeiro vamos adicionar parâmetros às funções. A função vir, ela não precisa de parâmetro porque ela vai retornar todos os dados que nós vamos puxar aqui do banco de dados. Já a função update, a gente precisa adicionar alguns parâmetros, porque ele vai precisar desses parâmetros para fazer a atualização nesse banco de dados aqui, né? Por exemplo, se eu quero fazer a atualização do nome do usuário tal, em uma linha específica, vai ter o ID e a gente vai fazer a alteração de todo o restante. Então, o que nós vamos passar aqui? Vamos passar o ID, iremos passar o nome, a idade e o sexo da mesma forma que está explícito aqui no nosso banco de dados. ID, nome, idade, sexo. ID, nome, idade, sexo. Já no adicionar, nós não iremos precisar do ID, somente do nome, idade e sexo. Por que não iremos precisar de um ID? Porque a forma que nós construímos o banco de dados, o ID está em autoincremente, né? Ele é uma chave primária e ele está como autoincremente, ou seja, a partir do momento que eu adicionar esses três dados aqui, esse será gerado automaticamente e ele será único. Então, se eu puxar o ID aqui, teoricamente estaria puxando todo o restante. Então, aqui a gente só precisa do nome, idade e sexo. E para deletar a gente só precisa do ID. Pronto, dessa forma. Só do ID. Por quê? Porque, como eu disse antes, ele faz referência à linha completa, né? Então não há necessidade de colocar outros dados. É claro que em um banco de dados mais bem elaborados, não só o básico aqui, né? Pode ser que você precise de mais coisas, mas no momento pra gente aqui é só isso aqui. Pronto, agora vamos adicionar o que vai dentro das funções. A primeira função vir, ela vai ter um retorno. E essa função vai ser um fetch all, né? Falando português meio bem errado aqui, que ele vai retornar todos os dados da tabela. Nós já temos aqui a nossa variável de conexão, né? Nós agregamos essa variável à conexão dessa data aqui, né? Que é o nosso banco de dados. Então, eu criei um SQL aqui, ó, SQL3, dei o nome dele de SQL e depois chamei a função conectar o banco de dados. Conectei essa função aqui na nossa variável de conexão. E eu disse que essa variável de conexão irá executar um cursor. Esse cursor é responsável por fazer a execução dos comandos, das queries, né? De acordo com o que você quer fazer no banco de dados. Então, como será feito isso?
primeiro, antes disso, a gente tem que criar, isso é muito importante, o tratamento de erro. E esse tratamento de erro vai se duplicar nas 4 funções. E como funciona? No try, aqui dentro a gente vai colocar, no caso, o código para a gente fazer as chamadas no banco de dados. E aqui nas exceções, o que iremos fazer? Vamos colocar o erro que veio do banco de dados, caso isso dê erro, né? Caso dê erro. SQL.erro. Erro. E eu vou adicionar esse erro a uma variável E, referente ao erro. E aqui abaixo o que eu irei fazer? Eu irei colocar todo esse dado aqui, e aqui já está até aparecendo para mim, eu vou apertar o Tab, e a gente vai explicar aqui. Eu disse que é para abrir um log, no caso o log aqui ele não está escrito ainda, né? Então ele vai criar para mim aqui na minha raiz do projeto. E eu vou dizer para ele, colocando também, adicionando a função, uma variável f, escrever o que vai dentro da função write aqui, que é de escrever. Então chamei, criei um log e disse para escrever dentro dele isso aqui. E aqui eu vou colocar o que? Nessa parte aqui eu vou colocar a data e a hora que que o erro foi feito, né? No caso aqui eu só vou precisar, aqui a data e a hora. E depois aqui, como aqui tá só log, eu não quero isso. Eu quero colocar aqui a data específica e aqui eu quero colocar a data e a hora, né? Para ele vai criar alguns arquivos, arquivo de hoje, eu vou entrar, eu só vou ver os erros que aconteceram hoje e os horários. Abaixo também. E eu também vou colocar aqui o nome da função para eu saber onde foi que deu erro, em que função. Então como eu vou fazer? Log, coloco o underline, vir, que é o nome da função, e aqui eu vou colocar a data. E como vai ser feito isso? Logo na nossa definição da função inicial aqui, que é init, vamos chamar aqui, vamos importar, né? Importar a data e hora, importar datetime, data time, date time, e aqui eu vou colocar, vamos recorrigir aqui, né? Como eu estou gravando aqui sem edição, pode ser que aconteça alguns esquecimentos aqui. Import, e vou botar datetime mesmo. Pronto, importei datetime, viu que apareceu aqui tranquilo. Dentro dessa variável data, hora, eu vou gravar a data e hora atual, com essa configuração aqui, ó, dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Pronto. Só que aqui abaixo eu quero pegar só a data. Vou colocar aqui e eu quero pegar aqui, ó, self.data, date time também, ponto now, ponto, mesma coisa, str, ftime. Aqui eu vou copiar a mesma coisa, só que sem o horário, né? No caso eu quero só a data. Pronto. Essa data eu vou copiar isso aqui e vou colocar aqui no final. Vamos colocar um F aqui para ele reconhecer a minha variável aqui. E eu vou colocar aqui no final do log. Porque quando ele gerar esse arquivo aqui, ele já vai gerar com o nome log, com o nome da função vir, com a data, ponto log. E aí vai gravar aqui abaixo. Abaixo é do jeito que está aqui mesmo. Que no caso é essa variável aqui, ó. Que eu vou trocar.
né? Vamos trocar isso aqui. Ele escreveu automaticamente. Não tem problema ser dessa forma, mas vamos colocar aqui que a gente consegue ter uma abstração melhor, né? Pronto. Ok, agora você percebeu que eu não coloquei nada aqui dentro. Talvez confunda um pouco sua cabeça o que eu fiz, porque isso já é um pouco intermediário. Não chega a ser algo avançado, mas é intermediário. Se você estiver iniciando, talvez confunda um pouco, né? Mas se você olhar certinho, aqui tem um try. O dado que a gente vai colocar para execução, para puxar os dados, vai ficar aqui, né? As linhas. Se não, se der erro, ele vai recolher o erro, vai armazenar essa variável, vai criar o arquivo com a data específica e depois vai gravar dentro do arquivo a data e a hora e o erro que eu peguei aqui, tá? E o que é que eu vou fazer agora? Vamos copiar isso aqui e vamos replicar e vamos mudar o nome somente da função update, e aqui em vez de ser view, a gente coloca update. Copia de novo. Add. Aqui em vez de ser update, a gente coloca add, né? Add. Aqui também a mesma coisa, copia. Em vez de ser o add, agora a gente vai colocar como delete, né? Delete, ok. Então cada variável está com tratamento de erro e com um log específico da variável e a data. E agora vamos colocar o conteúdo que irá ser o que a gente irá usar para poder puxar os dados do banco de dados. Eu vou pegar o self, ponto. Vou buscar a variável C, que é o nosso cursor para execução, e vou pedir para ele executar. Execute. Execute. E o que é que ele vai executar? Vai executar uma query no banco de dados. Se nós viéssemos aqui no banco e depois executar um SQL, não iria aparecer nada porque nós não temos nenhum dado aqui. Mas seria mais ou menos dessa forma. Selecionar todos os dados, então eu colocaria esse asterisco aqui. From, que ele representa para onde, né? E eu coloco o user, que é a tabela usuário. Então se eu colocar aqui, ó, botar o T do select. Pronto. Diz que tá aqui. E aqui foi, né, executado sem erros. Só que voltou 0 linhas porque não tem nada lá, né, no banco. A gente vai adicionar os arquivos, os dados depois. Então, essa mesma linha que a gente fez aqui, se eu quiser, eu posso até copiar e colocar aqui, ó. Ponto. Né? E aí, você vai executar normalmente, como se estivesse executando lá. E depois eu vou retornar esse dado. Eu vou retornar isso aqui. E como eu vou retornar? Vou botar o return self ponto a variável c ponto o fetch para poder direcionar todos os dados. Tem fetch on, tem eu não sei realmente como pronunciar isso aqui, mas você está vendo as 3 opções aqui, né? Vamos usar essa aqui para vir todos os dados. Todos os dados aqui, não só um dado, não só o primeiro, mas todos. Retornei, deu erro, então ele vai para cá, né? E eu tenho o finale, para que quando esse trecho aqui for executado, ele vai passar direto, não vai travar meu código. E também a opção para
para você fechar o banco, né? Ponto. É isso aí. O próximo vai ser o quê? Vai ser atualizar os dados. Para atualizar os dados, o que a gente pode fazer? A mesma coisa, self.c, que é o nosso cursor, e executa. Execute. Execute o quê? Agora aqui a gente precisa um pouco de atenção, porque ela vai ser um pouco diferente de visualizar os dados. Vamos colocar update. Atualizar o que? Vamos atualizar a tabela user e vamos setar os dados que iremos atualizar. Então bota o set, vamos colocar o nome, vírgula, a idade, vírgula e o sexo, vírgula. E onde é que nós iremos atualizar? Iremos atualizar na referência do ID, né? Onde o ID está na posição tal. Então a gente vai colocar o ID, ó. Onde? No ID tal, que vai ser o que a gente vai passar para o parâmetro. Tá, mas isso aqui já reconheceu? Não. E agora a gente vai fazer algo aqui. Você pode fazer de diversas formas, mas eu acredito que essa seja a forma mais segura de fazer. Nós vamos colocar na mesma ordem aqui. Iremos colocar aqui do lado, né? Se abre esses parênteses aqui. E você coloca tudo na mesma sequência, certinho. Eu coloco o nome. Depois eu coloco idade. Depois eu coloco sexo. Depois eu coloco o ID. Pronto. Então, nome com nome, idade com idade, sexo, sexo, ID, ID. Ok. E depois a gente vai fazer um commit, né? Que é a opção para você... É uma opção padrão para você comentar o que foi executado. Vamos fechar aqui para não dar erro. Ok. E aqui nós iremos executar o self.commit, né? Pega a conexão lá. Minha conexão, veja que eu peguei a conexão. Não estou executando mais nada aqui. Peguei a conexão e coloco commit. E aqui abaixo também a mesma coisa em relação ao finale. E aqui eu vou colocar o close, né? Fechar o banco. Aqui no adicionar, ele já apareceu aqui, né? Mas vamos reescrever caso ele estiver preenchendo da forma estranha. Vamos escrever tudo de novo. Self.c, o mesmo esquema. Execute. Vamos pular logo. Demora demais. Insert dentro da tabela usuário. User. Mesma coisa que está aqui. Se você tiver esse programinha que eu uso aqui para poder preencher, é bom que você depois repasse tudo para que ele não acabe preenchendo de uma forma que você não quer. Não é? Aqui ele fez tudo certinho, mas pode ser que dê erro. Ver os valores, né? E aqui da mesma forma que eu passei, você vê que está diferente, ó. Eu quero os dados da tabela user e os dados são nome, idade e sexo. É isso que eu quero adicionar. E depois eu coloco os valores desses dados. Nome, lembra da vírgula aqui e a sequência correta. Vírgula, 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 nome, idade, sexo. Mesmo jeito que eu quero colocar no banco. Depois eu faço commit. Dando o espaço aqui, finale, e depois eu coloco fechando o banco. E aqui também é a mesma coisa.
Aqui eu vou colocar o self ponto. Como eu vou precisar só do ID, né? Self ponto c ponto execute. E aqui no executar, eu vou colocar o que eu quero fazer. No meu banco de dados que eu quero deletar uma linha. Eu coloco delete from user onde você tem aquele ID lá, né? ID igual, e você coloca uma vírgula, mesma coisa. E você coloca o ID, e você coloca isso aqui, ó. Isso aqui vai identificar que tem mais dados aqui. Mas você só está enviando o ID, né? Para poder deletar. E você faz o commit. E aqui, finale. E a gente fecha o banco de dados. Pronto, até o momento é todo esse processo aqui. Aí você vai usar essas funções quando você quiser no banco de dados, né? Já está o tratamento certinho. Quando der erro, você já sabe onde deu erro e como resolver, e que o log foi gerado certinho. Depois, no próximo vídeo, nós vamos construir a nossa controller, onde irá puxar os dados disso aqui, irá enviar para nossa view, que é a template, né? Os dados que nós fazemos o tratamento para enviar, para visualizar, para a gente fazer a atualização e a deletar em uma tabela, né? Para fazer todos os parâmetros ali do CRUD.